Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Projeto Raiz. Vou mostrar para vocês como criar esse projeto. Eu vi na internet alguns desenhos, decidi trazer aqui para o canal. Se chama Espada Kunai. Acho que deve ser algum objeto de alguma série, algum anime. Não sei ao certo o que é. Mas achei bonito, achei interessante trazer para o canal. Dá para aprender várias ferramentas. Extrude, Revolve. Dá para utilizar a ferramenta Loft para fazer a lâmina. Aplicar alguns materiais aqui também. E eu vi alguns tutoriais na internet mostrando como fazer esse objeto, mas nenhum mostrava evolução, que é criar objetos separados, parte da lâmina, parte do encaixe. Assim esse projeto fica pronto para impressão 3D. Se alguém quiser imprimir esse objeto, ele já está pronto e otimizado para impressão 3D. Basta que a pessoa no software de fatiamento faça o redimensionamento, aumentar a escala e imprimir no tamanho que desejar. Fiz os desenhos para nos auxiliarmos aqui no projeto, com todas as medidas que vamos precisar. Eu tenho aqui no link da descrição, se você quiser adquirir os arquivos desse vídeo, você pode contribuir aqui com o canal adquirindo os arquivos. Junto vem o meu e-book com todos os meus desenhos aqui do canal. Eu também disponibilizo aqui na descrição, no link, o meu e-book. Você pode adquirir e fazer todos os projetos que eu tenho aqui no canal, inclusive esse do vídeo. Ou se você não tiver condições de adquirir os desenhos, você pode assistir o vídeo até o final, que eu vou mostrar como fazer passo a passo esse projeto. Vamos começar criando um novo projeto. A primeira parte será criar um torus. Seleciona a primeira parte, no centro do projeto. Ele é 22 por 8. Confirma. Pode ver aqui no projeto que ele é 22 no meio aqui do torus, vê 22 e 8 de espessura. Vamos voltar para o projeto, criar uma nova sketch. Vamos fazer uma linha de centro aqui. Clique sobre a linha e mude para Centerline. Essa linha será utilizada na ferramenta Revolve. E aqui vamos iniciar a criação do nosso perfil. Crie essa linha, mais essa. Vamos iniciar com algumas medidas aqui. Do centro até a primeira linha vertical é 20 milímetros. Desse ponto até a linha central são 8 de diâmetro. E dessa ponta até a linha central são 9. Então vamos alinhar todos aqui. Aqui podemos aplicar uma relação de horizontal nessa, desse ponto até esse ponto. E aqui entre as duas uma distância de 5 milímetros. Aqui podemos aplicar 11, será no meio da nossa torus. Estamos aqui, fazemos o espaçamento, temos todas as linhas brancas, isso significa que estão todas travadas. Podemos agora replicar. Selecione o Rectangular Pattern. Iremos selecionar essas duas linhas aqui. Elas terão um espaçamento de 5 milímetros entre elas e a quantidade precisa ser 11. Clique OK. Esses números estão aqui no desenho, 11 vezes, diâmetro de 8 e diâmetro de 9, nós já fizemos com a distância de 5. Voltamos aqui para o desenho, essa linha central é de 79. E para completarmos, precisamos criar uma linha adicional
e aplicar um arco 3 pontas. E aqui, fazemos eles ficarem tangentes. Aproveite, nós necessitamos, nesse caso, deletar essa primeira linha. Esse ponto precisa ser conectado com esse. Também necessitamos travar esse com esse, para fechar o perfil e aplicar um raio de 2 mm. Podemos finalizar o sketch. E agora temos o nosso perfil para utilizarmos a ferramenta Revolução. Ele já selecionou automaticamente o perfil e o eixo. Se caso não tenha feito assim no seu projeto, aparecerá a tela limpa. Clique no perfil, em eixo, clique na linha central e mude de Cut para Join. Nós iremos unir os corpos e clique OK. Já temos o cabo agora da nossa espada. Aqui na ponta do cabo, iremos criar um perfil que é um retângulo alinhado pelo centro. Clique assim. Nesse caso, nós precisamos deletar essa relação de perpendicular, o ângulo de 90 graus, e deletar esse constraint de horizontal. Vamos colocar essa linha como horizontal e essa linha como vertical. Conectar ao centro e aplicar as medidas. Na vertical, 9 mm. Essas medidas estão aqui. E na horizontal, são 4 mm. Clique OK, confirma o perfil. Iremos criar um plano auxiliar. Essa medida é de 103 mm. Depois iremos criar um outro plano auxiliar de 188 mm. Do plano central são 103, o primeiro, clique OK, e um outro plano de 188. Vamos selecionar o primeiro que criamos, o mais próximo do objeto, e refazer o retângulo pelo centro. Temos que deletar a relação de perpendicular e horizontal. Podemos já conectar ao centro com constraint. E vamos aplicar horizontal e vertical. A medida para essa parte central da peça é 40 mm na vertical e 20 na horizontal. 20 mm por 40. Finalizado o sketch. E nesse último plano que já fizemos, vamos criar apenas um ponto no centro. Assim. Apenas um ponto e finaliza o sketch. Agora, com a ferramenta Loft, iremos selecionar o primeiro losango com o segundo. Certifique-se que a função que está aplicando é a Connect nas duas partes, para que não haja curvas, no caso assim. Deixe na função Connect e clique OK. Volte aqui em Sketch, habilite a penúltima sketch, mais uma vez a ferramenta Loft. Selecione a sketch e o ponto. Isso vai fazer uma transição e clique OK. Pode esconder agora o sketch. Para que ele tenha a função de imprimir em 3D, para que a gente possa colocar numa impressora 3D, eu acrescentei aqui no projeto uma modificação que a gente pode cortar um corpo, selecionarmos o corpo, usarmos esse plano como ferramenta e clicar em OK. Agora nós temos dois corpos, a primeira e a segunda parte. Para isso eu vou esconder a segunda parte por um momento, criar
um novo sketch, repetir aquele processo de deletarmos aqui a perpendicular e a horizontal, fixar no centro, aplicar o constraint de vertical e horizontal, e a medida para criarmos essa peça de encaixe, ela é 6 na vertical e 3 na horizontal. Vamos, 6 na vertical e 3 na horizontal. Confirme. Ela tem um comprimento total de 12 milímetros, 6 para cada lado, e vai ser um ângulo de 5 graus. Então vamos fazer uma extrusão, selecionando esse perfil, mudando a direção para simétrico, aplicando uma distância de 6 milímetros para cada lado e um ângulo de menos 5. Mas nesse caso vamos criar um novo corpo. Clicar OK. Agora temos a nossa peça com 3 corpos separados. Vamos nomear esses corpos para ficar mais fácil. Esse é o cabo da espada. Essa é lâmina. E esse terceiro será encaixe. Ficou mais fácil para identificarmos qual corpo que iremos utilizar. Vou esconder o cabo e a lâmina para verificarmos se está tudo ok com a peça de encaixe. Com a lâmina e o encaixe, iremos aplicar a ferramenta Combine. Iremos selecionar primeiro o corpo que desejamos remover o material, que é no caso a lâmina, e o segundo corpo que iremos utilizar para remover o material, é a peça encaixe. Iremos escolher a operação remover, cut, mas nesse caso eu não quero perder a minha peça de encaixe, quero continuar com ela. Então vou marcar a opção Keep Tools, eu irei continuar com ela para utilizar no projeto. E clicar OK. Agora, se eu escondo a peça, eu tenho o negativo, eu removi material utilizando o encaixe como referência. Vou fazer o mesmo no cabo, vou apagar a lâmina, mesma ferramenta Combine, a peça que eu quero remover material, seleciono primeiro, a peça que eu vou utilizar para remover o material, a mesma função de remoção, mantendo a ferramenta encaixe. E clico OK. Esconda o corpo encaixe e tenho a peça com material removido. Mas isso na prática não vai encaixar a peça muito bem, precisa ter um espaço, precisa ter uma tolerância para que as peças possam se encaixar. Então eu vou aplicar um offset, selecionar essas faces que eu preciso alargar um pouco para fazer o encaixe e menos 0,1. Pode ver que a peça aumentou de tamanho o espaço no total de 0,2, 0,1 para cada lado. Vou fazer a mesma coisa na lâmina, ferramenta Offset, seleciono as 4 faces internas, menos 0,1. Volto com todos os corpos, com a visualização, e podemos fazer uma seção. Agora podemos ver todas as peças por dentro. Agora sim é uma peça pronta para impressora 3D, somente necessita mexer na escala no software de fatiamento. Vamos voltar. Vamos aplicar alguns acabamentos aqui. No desenho, temos como raio de 2 milímetros na base do cabo. F para aplicarmos o fillet, 2 milímetros. Cada gomo desse do cabo é 0,5. Então vamos aplicar um outro
arredondamento em cada parte desse corpo, aqui, aqui e aqui, 0,5. E na base, um outro com 1 milímetro. As peças estão prontas para ser impressas, no caso do cabo na vertical e da lâmina nessa posição. Eu recomendo, se você for imprimir essa peça, acrescentar aqui uma esfera, selecione um plano, pode ser 10 milímetros, até menos, 8 milímetros, tá bom? Selecione a ferramenta Move, acrescente aqui na ponta uma pequena esfera, você pode ajustar o tamanho dessa esfera, para que fique mais seguro, né? Não imprimir uma peça com essa ponta, além da ponta ser um pouco mais difícil da impressora imprimir, que requer alguma configuração específica, também para evitar que alguém se machuque com essa ponta. Vou retirar aqui do projeto, para que possamos aplicar agora alguns materiais. Gosto de aplicar uma pintura, nesse caso aqui, a cor preta na base, e uma cor metalizada, no caso bronze, podemos aplicar aqui na peça. E no cabo, trocamos para a face, no cabo podemos aplicar um material de madeira. Vou aproximar aqui. Assim temos um acabamento. Depois, aqui podemos ainda aplicar, mexer na escala. E assim fica o projeto da lâmina kunai, um projeto bem prático de imprimir. Não é difícil fazer os encaixes, colar as peças. Espero que tenham gostado. Lembrando que os links aqui, se você quiser adquirir os arquivos, estão aqui na descrição. Junto com o meu livro, também você pode adquirir com todos os projetos que eu tenho aqui no canal. É muito bom para poder aprender desenho técnico. Se você está procurando projetos para poder exercitar as suas habilidades aqui no software, é muito bom para poder aprender. Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir os vídeos e nos vemos nos próximos tutoriais. Até o próximo vídeo.